que você ouve quando vê este quadro? Vincent van Gogh é um dos artistas mais intrigantes e geniais da história da arte mundial. É considerado um gênio e também inventor de algumas técnicas de pintura muito famosas. Mas por que uma pessoa com tamanha capacidade intelectual foi capaz de cortar a própria orelha? Como isso aconteceu? E qual foi o destino da orelha depois que ele cortou? Está curioso ou curiosa para saber? Então se prepare para a melhor biografia da orelha de Van Gogh que você vai ver em toda a internet. Meu nome é Lei Almeida, sou desenhista industrial e criador do Robozão, e nesta série de vídeos chamada Biografias Incomuns, procuro desvendar objetos inusitados que falam mais sobre os personagens a quem pertencem do que suas próprias histórias pessoais. Vincent Willem van Gogh nasceu em 30 de março de 1853, em Zundert, um pequeno vilarejo da Holanda. Antes de nascer, sua mãe já havia perdido um filho com o mesmo nome dele, Vincent Willem van Gogh, em 30 de março de 1852, ou seja, um ano exatamente antes dele nascer. Então, o pequeno Vincent vive a sua infância sendo rejeitado pela mãe, que queria aquele outro filho, o que interfere diretamente e fatalmente em sua capacidade intelectual e na capacidade de socializar. Ou seja, ele não era ouvido pela mãe quando tentava falar com ela. Comerciante de arte, estudante de teologia, pregador leigo, que era como um pastor de igrejas, e finalmente trabalhador de minas de carvão, onde ele se juntou com pessoas muito pobres. Nenhuma dessas profissões deu ouvido ao que queria falar Vincent van Gogh. Quando Vincent tinha 27 anos e logo após não ser ouvido como pastor, ele teve os primeiros contatos com artistas que pintavam quadros. E teve o primeiro impulso, uma vez que esta arte lhe proporcionaria a capacidade de fazer-se ouvir. Ou seja, ele conseguiria se expressar de uma forma que ele não tinha conseguido antes. Agora, resolvendo também ser missionário, ele parte para a Bélgica, para evangelizar trabalhadores em uma mina de carvão. É quando ele pinta o magnífico quadro Os Comedores de Batata. O que você ouve quando vê este quadro? Este quadro já demonstra uma afeição e amor pelos trabalhadores pobres, onde ele acaba transpondo para os quadros uma realidade que não era vista pelos artistas da época. Lendo a Bíblia para eles, visitando doentes, assim ele se relacionava e cada vez mais se identificava com pessoas. Van Gogh também se sentia muito atraído por mulheres viúvas e abandonadas, chegando mesmo a se apaixonar por uma prostituta alcoólatra, a qual ficou grávida e não sabia quem era o pai da criança. Van Gogh teve poucos amores em sua vida. Este quadro representa esta fase. O que você ouve? Dr. Gachet foi o médico de Van Gogh nesta fase de sua vida. E para percebermos o quanto Van Gogh é genial, temos que entender que ele estudou muito e se esforçou muito para conhecer as técnicas que ele empregava. Não era nada à toa. E podemos perceber também que o Dr. Gachet, que era o médico dele, também era pintor e tentou durante toda a sua vida ser um grande pintor. Quando ele conheceu Van Gogh, ele tentou copiar os quadros de Van Gogh. Ele se tornou um fã e admirador, o maior que Van Gogh teve em toda a sua vida. Inclusive, seus tratamentos eram pagos com quadros. Entre 5 irmãos, Van Gogh tinha um que era o seu predileto. Era o caçula, chamado Theo, que inclusive é o nome do meu filho. E Theo era assim como o maior e melhor amigo que Van Gogh teve em toda a sua vida. Eles se corresponderam durante a vida inteira, trocando cartas, e Theo, trabalhando, ajudou Van Gogh em tudo, comprando telas, comprando tintas, em tudo que ele precisasse. Todo o amor que um irmão pode ter um pelo outro estava na relação dos dois. Por passar por muitas privações e o consumo excessivo de absinto, que era uma bebida terrível, extremamente perigosa e viciante, fez com que o irmão dele, Theo, tivesse que tomar a difícil atitude de internar Van Gogh em um asilo. Nesta fase do asilo, um asilo difícil de convivência, muito pequeno, claustrofóbico e que não tinha um tratamento adequado para as pessoas com problemas, ele pinta, por incrível que pareça, Van Gogh pinta em seus momentos de maior lucidez alguns de seus melhores e mais bonitos quadros. Eu particularmente gosto muito desse aqui,
que se chama Noite Estrelada. Vendo este quadro, Noite Estrelada, nós quase podemos sentir e ouvir o que ele quer dizer naquele momento. Podemos ouvir o barulho das estrelas, podemos ouvir o som do vento e toda a liberdade que uma vida livre pode proporcionar. E aí você deve estar se perguntando, cadê a orelha? Cadê a história da orelha? Eu vim aqui nesse vídeo para ver a história da orelha. Que hora que ele vai contar? A biografia é minha, eu conto como eu quiser. Mas, tô brincando, hein? Mas vamos lá, vamos contar essa parte da história. Na verdade, eu escolho sempre contar as histórias pelo lado bom. O que essas pessoas trouxeram de bom para a vida. Tem muitas biografias na internet sobre Van Gogh que falam coisas muito pesadas. Realmente ele teve uma vida difícil. Ele enfrentou muitos problemas, mas também ele teve uma vida muito produtiva, extremamente produtiva. O problema que ele teve com a orelha, a partir do momento que ele começou a conviver com Gauguin. Gauguin era um artista da época também, muito famoso, muito produtivo, com o qual Van Gogh tinha intenções de montar um estúdio, uma comunidade de artistas, que eles pudessem se relacionar ali e produzir muito. Apesar das pessoas pensarem que ele era arredio, ele era violento, ele era extremamente pacífico e de fazer amizades. Ele fazia amizades com muita facilidade. Ele tinha amizades com as pessoas mais jovens, com os jovens da pequena Arlington, que era a cidadezinha onde ele já vivia, e com os artistas também. Gauguin era um deles. E Gauguin entrava em discussões muito com ele porque Van Gogh era muito desorganizado, extremamente desorganizado, deixava tintas jogadas por todos os cantos e isso incomodava profundamente Gauguin, inclusive nas finanças. Van Gogh não conseguia se controlar nas finanças, ele estava tão concentrado no trabalho dele, na arte, em pintar seus quadros, ele era tão produtivo, pintava vários quadros durante o dia, que não dava importância alguma para dinheiro. E a questão da orelha é que realmente ele tirou a orelha fora. Ele, depois de discutir com Gauguin, teve uma discussão séria. Existem relatos que provam que ele tirou a orelha e num gesto, numa atitude extremamente forte, ele queria passar uma mensagem. No meu entender, é uma percepção minha, nenhuma biografia vai por esse caminho, mas eu entendo que toda a vida e toda a obra de Van Gogh, ele só diz uma coisa: me ouçam. Ele quer ser ouvido, ele quer se expressar. O fato de arrancar a orelha e entregar para uma prostituta, para aquela pessoa que ele gostava mais, era simbólico. Ele estava representando algo que ele queria falar, que as pessoas não ouviam. Ele queria dizer algo, no entanto, ninguém o ouvia. E por isso ele começou essa automutilação, essa autodestruição. E logo após isso, seu amigo Gauguin lhe abandonou, nunca mais o viu. Sua única amizade continuou sendo seu irmão Theo. Logo após o internamento, ele volta para Arlington, tentando se restabelecer. Mesmo assim, as pessoas estavam muito arredias com ele, já tiravam pedras nele, já o tratavam como um verdadeiro louco. E isso fazia com que ele se entristecesse cada vez mais. E numa atitude de extremo desespero, ele faz com que um outro rapaz, também com problemas mentais, atire nele com uma arma. O rapaz atira na barriga dele e ele fica durante um dia inteiro passando mal e finalmente morre. E aos 37 anos de vida, morre Vincent van Gogh. Portanto, pessoal, qual é a mensagem que Vincent van Gogh me passou? Ele começou a pintar muito tarde, com 28 anos de idade. Era muito tarde para os padrões normais da época, que se começava muito cedo para ser um grande artista. E até para hoje mesmo, você começar nessa idade já é difícil, pois hoje nos vemos cada vez mais incapacitados de começar algo novo. E o barulho todo que está ao nosso redor nos incapacita de escutar o que vem de dentro. Van Gogh, apesar de sua condição patológica, ele sempre pintava sóbrio, quando estava lúcido e quando não estava sob efeito de absinto. É, portanto, um exemplo para nós de persistência, de amor ao trabalho e ao próximo. Durante apenas 10 anos, ele pintou mais de 900 quadros. E é esta a mensagem que eu acho que Van Gogh deixou para o mundo em seus quadros. Se escutar uma voz dentro de você dizendo: você não é um pintor, então pinte sem parar, de todos os modos possíveis, e então essa voz será silenciada. Vincent van Gogh. Muitos fatos da vida de Van Gogh foram deixados de fora deste vídeo. Foi proposital. Há muita informação na internet, mas eu preferi focar no que ele ofereceu de melhor. Se você conhece alguém que possa se interessar por este vídeo, marque ela aí, dê seu like, comente e até a próxima.